Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Queridos, é motivo de muita alegria, muita honra ter sido convidado para fazer parte desta festa, deste dia consagrado à Palavra de Deus. E esperamos que todos nós estejamos tendo muito proveito, né, do que está sendo ministrado aqui. O pouco que acompanhei, pude ver que realmente o Espírito Santo de Deus se faz presente. Louvo a Deus pela vida da nossa professora, a diretora, a irmã Eunice, por este convite. Louvo a Deus por esta oportunidade. E aqui estamos, como atalaias do Evangelho do Senhor, como mensageiro daquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Levantemos as nossas mãos para os céus. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos clamar a Deus um momento, para já dar início, então, à ministração da palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, aqui estou, Senhor, diante da Tua presença, juntamente com esta igreja, Senhor, esta igreja maravilhosa, comprada, lavada, remida, resgatada pelo Teu sangue, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu confesso a Deus a minha condição de pecador miserável, verme, pecador, miserável, totalmente dependente de Ti, da Tua misericórdia, Senhor. Eu nada sou, nada tenho, ó Deus, sou absolutamente dependente de Ti, Senhor. Confesso a minha pequenez e a Tua grandeza, Senhor. Nós rendemos honras e glórias ao Teu santo e bendito nome nesta tarde. Oh, alamachai, surimiklai, rabastou, alamanai. Deus de toda glória, Deus de poder e maravilhas, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, venha falar uma vez mais, ó Deus, aos nossos corações nesta tarde, Senhor. Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, onde, Senhor, e quando e como o Teu povo está precisando, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Aramachai, surimiklai, rabastou, alamanai. Nós exaltamos, engrandecemos o Teu nome nesta tarde, porque verdadeiramente, ó Deus, o Senhor se faz presente. Perdoai os nossos pecados, as nossas iniquidades, para que, ó Deus, os nossos pecados não constituam barreira de separação entre nós e o Senhor. Deus de toda glória, venha, Senhor, manifestar a Tua misericórdia, venha manifestar, ó Deus, o Teu poder, venha manifestar, ó Deus, a plenitude das Tuas promessas sobre as nossas vidas nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te pedimos, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos, ó Deus, certos, convictos da Tua resposta, para a glória do Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Vamos cantar um hino ao Senhor e já vamos ler a palavra do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Aleluias. Tem músico aí ou não? Dá um lá maior. Glória a Deus, em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Salamachai, rabaclai. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Quem é de Deus, diga glória a Deus.
Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Glória a Deus, aleluia. Sabes, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões dizem tempos difíceis. Amém? Levante as suas mãos, as suas Bíblias para os céus. Feche os seus olhos. Senhor, venha falar conosco, ó Deus. Mais do que o Senhor já tem falado, Senhor, continue falando conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz mais e mais, ó Deus, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Venha falar, ó Deus, o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, ó Deus. Senhor, ajude-nos, capacita-nos, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito tenha livre fluir em nosso meio, Senhor. Arabachai, clama, nabastoa, lamanai. Amihasto de face, miclai, rabachai, lamanoa, rabachai. Bendito é o Teu nome, exaltado é o Teu nome. Fala, Senhor. Fala, Senhor, nós te rogamos, suplicamos, pedimos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome assento, amados, eleitos, escolhidos. Desocupem as suas mãos e se os senhores e as senhoras sentirem, dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Estas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo há 2 milênios, elas vêm cumprindo-se literalmente em nossos dias. É inquestionável que a igreja de Jesus Cristo está passando por tempos verdadeiramente difíceis. Eu arrisco dizer que estamos vivendo tempos que a igreja, na sua história, jamais viveu. As circunstâncias e situações vividas pela igreja constituem um grande desafio para nós, os salvos em Cristo Jesus. Estamos sob forte ataque do inimigo. O diabo tem atacado a igreja em todas as áreas e esferas. E ele busca atingir a integridade física, a integridade moral e institucional, a integridade congregacional, a integridade espiritual da igreja. Nós vemos em países hostis ao evangelho, como países que compõem a região geográfica denominada pela missiologia como janela 10x40, a investida forte contra os cristãos. Dezenas e centenas de pessoas morrem diariamente por simplesmente acreditar, crer em Jesus Cristo. E estas investidas de Satanás, entre outras coisas mais, elas estão sendo sistematicamente preparadas e executadas a fim de que nós retrocedamos, que nós deixemos de avançar. Estamos vivendo tempos difíceis. No Ocidente, não temos registro de violência, não, mas, de igual modo, estamos sob forte ataque do inimigo. Estamos sob forte ataque da mídia, da sociedade, das autoridades. A igreja de Jesus Cristo está vivendo tempos difíceis. Estão querendo exterminar a fé pura e verdadeira, estão querendo amedrontar os cristãos, estão querendo com que projetos missionários deixem de avançar, estão querendo impedir que o projeto de expansão do reino de Deus sobre a terra deixe de avançar e entrar em lugares onde ainda não é ouvido falar do evangelho de Jesus. Os problemas enfrentados hoje, tempos difíceis, eles se resumem a fatores externos e internos.
Os fatores externos é a sociedade como um todo. Inversão total de valores. O certo hoje parece ser o errado. Questões como o homossexualismo. Se você se posicionar contra a conduta homossexual hoje em dia para a sociedade, você pode ser titulado, rotulado como homofóbico. Se você é casal heterossexual, você e a sua esposa, experimente andar na Avenida Paulista à noite, você vai se sentir discriminado por estar junto com uma mulher ou uma mulher junto com um homem. Ou seja, o certo parece que está errado. Inversão total de valores. Inversão total de valores. Os preceitos morais, éticos, doutrinários estabelecidos por Deus está sob forte ataque da mídia, da sociedade, do sistema. A igreja de Jesus está sendo perseguida. Estamos vivendo também questões do certo e do errado em relação à honestidade, em falar a verdade. Hoje em dia, falar a verdade, você passa a ser tonto, passa a ser idiota, passa a ser uma pessoa desprovida de inteligência. Hoje em dia, ser honesto é um bônus. As pessoas bonificam a honestidade. Patrões dizem, olha, aquele funcionário merece receber um bônus porque ele tem um plus. Ele é honesto, como se honestidade fosse apenas um adjetivo a ser taxado em uma pessoa, como se isso não tivesse que fazer parte do caráter das pessoas. Inversão total de valores. Filhos não respeitam os seus pais. Nas escolas, os professores apanham dos alunos. Eu sou da época, não sou tão velho assim, tenho 40 anos de idade, mas na minha época, quando a professora entrava na classe de aula, todos levantávamos, ficávamos de pé para que a professora entrasse e dizíamos, bom dia, professora. Hoje em dia a professora quer dar aula, ela tem que implorar a atenção dos alunos e se for um pouco mais enfática, ela pode ser agredida pelos alunos. O errado parece estar sendo certo. O certo parece estar errado. Nas igrejas não se respeita mais a figura do pastor. Ovelhas querem ser mais que os pastores. Os pastores já não podem admoestar, disciplinar as ovelhas, porque a ovelha se torna um lobo. São todos donos da razão. Ninguém mais quer viver a vida de acordo com Coríntios 6, sofrer o dano. As pessoas se julgam donos da razão. Estamos vivendo um mundo totalmente deturpado. Não se respeitam os mais velhos. A proliferação da violência, aumento dos índices de violência, latrocínio, homicídio, estupros, números vertiginosos. Estamos vivendo dias terríveis. A tentativa desesperada do diabo de ridicularizar a nossa fé. A tática de Satanás antes era uma. Ele batia, levantava calúnia, levantava falsos testemunhos. Mas ele percebeu que quanto mais batia, era igual omelete, mais crescia. O diabo então agora adotou uma nova estratégia. Ele tem ridicularizado. Vídeos nas redes sociais, programas de televisão, fazendo piadas, ridicularizando a fé dos cristãos. O ex-presidente cachaceiro, um homem líder de quadrilha no Brasil, ele simplesmente agora, na última semana, lançou comentários preconceituosos contra os cristãos, contra pastores. É a nova tática, é a nova estratégia de Satanás. Estamos vivendo tempos difíceis. Destituição da família. A família tornou-se alvo prioritário de Satanás. O casamento tornou-se algo descartável. Esses dias eu falei para alguém que estou casado há 19 anos. A pessoa disse, o quê? 19 anos? Você está louco? Como é que você consegue? As pessoas têm isso como se fosse descartável. Já não creem mais no conceito da família. O diabo ataca o casal, porque atacando o casal destrói a família. Destruindo a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis. Como se não bastasse.
uma tentativa sistemática e perseverante para a institucionalização da iniquidade em nossa nação. Estão querendo legalizar aborto, estão querendo legalizar prostituição, estão querendo legalizar drogas, e crentes apoiando partidos políticos que levantam esta bandeira. Vendem a defesa dos princípios da fé por prato de lentilha. Crentes guiados por bolsas cabresto, em detrimento à palavra de Deus. Ao invés de levantar a bandeira da defesa da fé, vendem a sua fé, a defesa da fé, por prato de lentilha. Estamos vivendo tempos difíceis. Nós, os seguidores de Cristo, nós que amamos a palavra de Deus, nós que amamos e tentamos seguir os preceitos morais, éticos, estabelecidos por Deus através de sua palavra, estamos sendo atacados, caçados, vituperados. Mas graças a Deus por isso, porque a palavra diz: bem-aventurados sois quando passardes por estas coisas. Estamos passando por tempos difíceis, mas uma coisa é certa: nós não podemos esmorecer, não podemos retroceder, não podemos voltar atrás. Aleluias. Como se não bastasse esses fatores que classificam como externos, fatores que estão acontecendo no mundo, existem agora fatores internos dentro da igreja. Aleluias. Coisas que estão acontecendo no seio da igreja. Irmãos matando-se entre irmãos. O diabo já não tem mais o trabalho de enviar espíritos malignos para destruir igrejas. O diabo terceirizou isso. Ele contratou crentes. O diabo já não tem que se dar ao luxo de destruir igrejas. Não, esse serviço foi terceirizado. Não existe esse departamento mais do inferno. São os crentes que são incumbidos de destruir a própria igreja. Enquanto nos matamos, o diabo ceifa vidas que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A igreja de Jesus está sob ataque. Hoje em dia, estamos sendo influenciados por costumes e rituais neopentecostais. Existem igrejas com rituais de saravá em sua liturgia. Existem igrejas gays. Existe clero homossexual. Existem igrejas poligâmicas. É isso que estamos vivendo. Ou seja, como se não bastasse todos os fatores externos que temos que lidar, agora dentro da igreja estamos lidando com todas estas coisas. A igreja está vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Esses problemas também eram enfrentados pela igreja primitiva. Problemas enfrentados também pelos primeiros cristãos. Como, por exemplo, a tentativa de alguns da época de harmonizar a interpretação bíblica com toda a filosofia grega. O enxerto da filosofia, da psicologia, né? Dentro das nossas doutrinas. Isso tudo estamos vivendo também em nossos dias. Hoje em dia se dá muito ênfase para a psicologia. Hoje em dia se dá muito ênfase. As faculdades e cursos teológicos antes tidos como sérios estão se prostrando diante de disciplinas meramente humanas, meramente mundanas. Administração eclesiástica disfarçada de administração empresarial. As faculdades estão formando profissionais de púlpitos. Estão formando gurus da autoajuda. É isso que nós estamos vivendo. Os crentes preferem ler livros de autoajuda do que buscar ajuda do alto. Estamos vivendo tempos difíceis e inversão total de valores. E se você defende e levanta a bandeira da fé primitiva, você é tido como retrógrada, você é tido como alguém ultrapassado, você é tido como quadrado. É isso que estamos enfrentando. Problemas difíceis em todas as áreas. Aleluias. Na Europa, os europeus dizem viver a era do pós-cristianismo. Os pais da igreja, suecos, holandeses,
que no começo do século passado enviavam missionários para evangelizar o novo mundo. E através deles o evangelho chegou em todos os lugares, como aqui no Brasil. Hoje, eles dizem que vivem a era pós-cristã. Ou seja, o cristianismo já era, tem data de validade. O cristianismo está vencido. Nós estamos numa era pós-cristã. É isso que estamos vivendo. Aleluias. Definitivamente estamos vivendo tempos difíceis para o serviço cristão. Os problemas vividos pelos crentes do passado voltaram com mais amplitude, mais formas de propagação, mais força, e estão causando danos visíveis para a igreja invisível, a igreja do arrebatamento. E a pergunta é: como vamos vencer isso? O que fazer? Qual é a atitude que devemos tomar? Qual é o caminho que devemos seguir? Qual é a diretriz? Aleluias. Nós temos a Bíblia como única regra de fé. E é nela que vamos encontrar solução, é nela que vamos encontrar estratégia, é nela que vamos encontrar a direção para podermos trilhar o caminho da justiça, mesmo vivendo em um ambiente totalmente anticristão, num ambiente totalmente, um ambiente demoníaco, podemos dizer assim. Se na Idade Média eles viviam a idade das trevas, eu posso dizer que hoje nós vivemos a idade da revelação do inferno sobre a terra. Coisas nunca vistas estão acontecendo. Mas houve um jovem pastor que passou por tudo isso e venceu. Guardadas as proporções, a igreja e Timóteo viveram dias mais ou menos iguais, parecidos. E ele venceu tudo isso. No capítulo que lemos, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 10 e 11. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele parabeniza Timóteo e apresenta 9 observações a respeito de todo o contexto que viu concernente a Timóteo e a igreja sob sua responsabilidade. Paulo, analisando o bom desempenho, o bom comportamento de Timóteo diante de toda aquela situação, ele faz 9 observações, e nós vamos focar nestas observações de Paulo, para termos estratégias e subsídios, para também poder enfrentar a situação vivida em nossos dias, e vencê-la para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a derrota do diabo, e para prosseguimento e avanço do projeto de expansão do reino sobre a terra. Quem aqui está disposto a isso, levante as mãos e diga: eu não vou desanimar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Paulo faz 9 observações. Primeiro, Paulo parabeniza Timóteo por seguir a sua doutrina, os seus ensinamentos. Logo após, Paulo diz: olha, parabéns, Timóteo, pelo seu modo de viver, pela sua conduta. Parabéns, Timóteo, por ser um jovem objetivo, de boas intenções. Paulo depois diz: parabéns pela sua fé, pela sua longanimidade, pelo seu amor, ou seja, pela sua caridade, pela sua paciência. Paulo, observando atentamente todo o contexto vivido e enfrentado por Timóteo, observou que o seu discípulo havia adquirido experiência quando teve que enfrentar as perseguições e as aflições. Mas a primeira observação feita por Paulo foi: parabéns, Timóteo, por você seguir os ensinamentos que eu lhe passei. Sabe o que Timóteo demonstra com isso? E que nós precisamos ter também para vencer os tempos difíceis que estamos enfrentando? Timóteo demonstra aqui submissão à autoridade constituída por Deus e humildade. Não existe ovelha sem pastor. Hoje em dia, nos templos está cheio de ovelhas sem pastor. Ovelhas itinerantes, crentes que não querem estar submissos à autoridade constituída por Deus.
Esses crentes não terão credenciais, não terão autenticidade, não terão poder, não terão suporte do Espírito Santo para enfrentar os tempos difíceis que estamos enfrentando. Crentes que já não respeitam a autoridade constituída por Deus, a autoridade do pastor. Eu estou na Igreja Deus de Amor há 40 anos, nasci aqui. E eu me lembro que para falar com um presbítero na época, meu Deus, era uma cerimônia. Mas eu tenho que falar mesmo. Chegava, lavava até a mão, enxugava a mão, paz do Senhor, presbítero, tremia o joelho. Hoje em dia trata-se o pastor de qualquer forma. Fala de qualquer jeito, grita, xinga, fala pelas costas. Estas pessoas não terão suporte do Espírito Santo para enfrentar o que está por vir, o que estamos enfrentando. O verbo usado no original do grego por Paulo, quando faz esta parabenização, quando parabeniza Timóteo por esta conduta, é o mesmo, é um verbo que se usava com significados amplos, ou seja, era seguir fisicamente, era seguir psicologicamente, intelectualmente e seguir também espiritualmente. Ou seja, Timóteo seguia Paulo em tudo. Paulo ia evangelizar, Timóteo ia atrás. Paulo fazia determinada coisa, Timóteo anotava, queria fazer igual. Era também intelectualmente, tudo o que Paulo falava, Timóteo anotava. Ele queria aprender mais do seu mestre. Mas principalmente era seguir espiritualmente, porque não só seguia o que Paulo fazia, não só anotava e prestava atenção no que Paulo ensinava, senão que também Timóteo aplicava aquelas lições para a sua vida. Ele vivia aquilo que Paulo estava lhe ensinando, lhe pregando. Em outras palavras, Timóteo era dotado de vigor e a tenacidade do verdadeiro companheiro. Era dotado do total entendimento do verdadeiro aluno. Era completo, também era dotado da completa obediência do servo consagrado. Nós precisamos também ter esta qualidade. Nós precisamos também ter esta característica para que sejamos suportados pelo Espírito Santo de Deus, para que sejamos amparados e subsidiados por Deus para enfrentar os tempos que estão diante de nós. Amém. Glória a Deus. Para exercermos o chamado de forma legítima, digna e frutífera, precisamos fazer o mesmo que Timóteo fez. Hebreus 13:17. Vós, ovelhas, sujeitai-vos e submetei-vos a vossos pastores. Nós temos que prestar atenção nisso. Ovelha sem pastor é o animal mais insensato que existe. Ovelha sem pastor não encontra água para beber. Ovelha sem pastor não encontra comida para comer. Ovelha sem pastor, ela vira besta, ela vira presa fácil das bestas do mato, enfim. Ovelha sem pastor, ela cai no abismo, quebra o pescoço e morre. Nós temos que entender este conceito. Nós temos que entender melhor Romanos 13, o estar debaixo de autoridade. Quando entendemos esse conceito, esse princípio bíblico, aí então teremos esta característica que tinha Timóteo. E assim como Timóteo venceu aqueles desafios, nós também, para a glória de Deus, venceremos os desafios do presente século. E o nome do Todo-Poderoso será glorificado e exaltado através de nossas vidas. Mas Paulo faz uma segunda observação. Paulo parabeniza Timóteo pelo seu modo de vida, pela sua conduta. A tarefa do verdadeiro cristão não consiste apenas em comunicar a verdade. Consiste mais do que comunicar, viver a verdade que se comunica. Timóteo certamente não era como o padre Frederico. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ele vivia o que pregava. Se queremos vencer os desafios do presente século, temos que viver o que pregamos. Temos que viver o que ensinamos.
Não basta ser crente nominal. O diabo não tem medo do seu título. O diabo não tem medo do seu conhecimento. O diabo não tem medo do diploma teológico que você tem. O diabo não tem medo da sua pós-graduação. O diabo não tem medo do seu doutorado. O diabo não tem medo de todos os livros que você tem na estante da sua casa. O diabo tem medo daquele que tem o seu nome nos céus, escrito no livro da vida. Aquele que é lavado, comprado, remido, resgatado pelo sangue do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Rabacai, rabachou, alamanai. Aleluias. Aleluias. Uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Temos que viver o que pregamos. Aleluias. Paulo dizia: sede meus imitadores. Ei, pode me seguir. Mas por que, Paulo? Porque eu sou imitador de Cristo. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz que somos luz. Temos que ser referencial. O mundo em trevas precisa enxergar em nós um referencial de conduta. Nós temos que refletir a glória de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos compara a embaixadores. Aleluias. Um embaixador, ele é representante do reino que representa. Ou seja, ele representa alguma coisa. E para ser embaixador, você tem que conhecer a constituição do reino que você representa. Você precisa conhecer a Bíblia, os costumes. Você precisa ser alguém de acordo com o país, com aquilo que você representa. No ano de 2007, eu acho que foi 2005, 2006, entre 2005 e 2007, eu fui muitas vezes para o Nepal evangelizar. Em uma dessas viagens eu tive um problema com o passaporte. E eu tive que ir até a Embaixada do Brasil em Katmandu, no Nepal. Peguei na internet, corri lá para a Embaixada. A hora que eu cheguei na Embaixada do Brasil, eu fiquei estarrecido. Me deu aquela ira santa. Uma casa velha, suja, fedida, mal pintada. Uma bandeira do Brasil desbotada. Entrei naquela casa que era a embaixada do meu Brasil. A mulher que estava lá nem falar português falava. Eu falei: que é isso? Que embaixada de Brasil é essa? Falei inglês com ela, daqui a pouco veio o embaixador, um sujeito feio, barbudo, roupa amassada. Aquele homem representava o meu país. Eu fiquei envergonhado. Eu fiz uma reclamação, formalizei para o Itamaraty, mandei e-mails. Eu sei que lá em Brasília tudo se resolve na base do carimbaço. Certamente ninguém nem leu, mas eu fiz a minha parte como cidadão. Porque aquele cidadão, aquela embaixada não tinha nada a ver com a beleza do meu país. Eu estava sendo mal representado em Katmandu. Assim Deus se sente com muitos cristãos. Eles não estão representando o que Ele representa. Cristãos que não estão sendo legítimos representantes do reino. Aleluia. Se você fala mentira, você não pode ser embaixador, porque o reino que nós pertencemos é um reino de verdade. Se as suas atitudes são atitudes desprovidas de dignidade, não pode ser um embaixador digno do reino, porque o reino que representamos é um reino de honra, é um reino de glória, é um reino de dignidade, é um reino inigualável, é um reino invencível, é um reino rico, é um reino poderoso, é um reino onde o Rei dos Reis habita e habitará para sempre. Rabacama Rabachai. Alamasturi me clamanás. Aleluias. Para vencer estes tempos difíceis, nós temos que ter uma conduta irreparável e irrepreensível. Senão nós sucumbiremos diante dos desafios propostos. Aleluias. Nós temos que influenciar e jamais sermos influenciados. Paulo também faz menção das intenções, ou seja, dos objetivos, das metas traçadas por aquele jovem pastor. Nós sabemos que um ser humano natural,
Para vencer na vida, ele precisa ter objetivos bem traçados, metas bem feitas, projetos. Caso contrário, ele não vai conseguir vencer. Se isso acontece no mundo físico, no mundo espiritual não é diferente. A única coisa que tem que ser observada é que, como salvos em Cristo, nós precisamos ter como prioridade número 1 das nossas vidas os objetivos do reino de Deus. As nossas vidas têm que ser regidas por Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você tiver como prioridade número 1 da sua vida isto, fica tranquilo, aleluias, você vai vencer estes tempos difíceis. O nome do Todo-Poderoso vai ser glorificado através da sua vida. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. O nome dele será honrado através das suas atitudes e decisões. Mas Paulo segue falando. Paulo exalta agora a fé de Timóteo. E o que é fé? A melhor definição de fé é Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Existem 4 tipos de fé, pelo menos. Pode existir outras, logicamente. Mas eu quero falar dessas 4, pelo menos. A fé natural é a fé que todos temos. É aquela fé que escutamos nos discursos de atletas para seus entrevistadores. Eu tenho fé que vou vencer o campeonato. Eu tenho fé que vou ganhar a medalha. Os políticos utilizam esta fé também em seus discursos. Temos fé que faremos o país melhor. Os empresários, quando lançam um novo produto na praça, dizem: eu tenho fé que este produto vai cair na graça dos consumidores. É a fé natural. Mas existe outra fé, a fé salvífica, a fé para a salvação. É aquela fé que nos leva a reconhecer as nossas misérias. É aquela fé que faz reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. É aquela fé que faz com que nós reconheçamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tem a fé sobrenatural também. Aleluias. A fé sobrenatural é aquela fé que, segundo Romanos capítulo 10, versículo 17, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É aquela fé que Jesus faz menção dela em Mateus 17, 20. Ele diz: olha, se vocês têm fé como um grão de mostarda, você pode dizer: monte, vem para aqui e para lá e vai acontecer. E nada vos será impossível. É a fé sobrenatural. Mas tem uma fé que essa não serve. É a fé morta. E Tiago faz menção dela. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a vossa fé sem obras é morta. Não basta dizer eu tenho fé. A fé tem que desembocar em obras. Aleluias. Não basta dizer eu sou crente. Não basta dizer estou na igreja, tem que ser igreja. Não basta ter carteirinha de membro, tem que ter o seu nome escrito nos céus no livro da vida. Não basta estar todo bonitinho por fora, tem que estar bonito também por dentro. Rabacai, rabastoa, lamachai. Aleluias. Aleluias. Paulo certamente viu em Timóteo a fé salvífica e a fé sobrenatural. Charles Spurgeon certa vez disse: uma pequena fé leva as almas até o céu, uma grande fé traz o céu até as almas. Aleluias. A verdadeira fé faz você crer no incrível, faz você ver o invisível. A verdadeira fé faz você conquistar o impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Spurgeon disse mais: a fé é a razão repousando em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Diga, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome.
Quem crê que isso acontecerá, levante a sua mão e diga: aumenta a minha fé, Senhor. A fé não faz as coisas se tornarem mais fáceis, mas ela faz as coisas se tornarem plenamente possíveis. Nós precisamos de fé para vencer estes tempos difíceis. Sem fé nós não venceremos. Aleluias. Sem fé nós seremos sucumbidos, envergonhados pelo inimigo. Mas hoje eu tenho certeza que a sua fé está sendo acrescida, porque você está sendo um dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. E esta fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que o seu reservatório está sendo cheio neste dia, para a glória de Deus. Aleluias. Paulo identificou em Timóteo uma outra qualidade. Paulo identificou em Timóteo a longanimidade. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E um dos ingredientes do fruto do Espírito é a longanimidade. A longanimidade vem da palavra grega macrotumia, que é a tolerância que suporta injúrias e aceita situações de irritação ou dor. A etimologia sugere que é a firmeza da alma quando provocada mudanças. A aplicação prática é: o longânimo é aquele que tem pavio longo, é aquele bem tranquilo. É aquele que o diabo vem para cima dele com tudo, e arma daqui, arma dali, ele fala: o meu Redentor vive. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o longânimo, esse é aquele que vence os dias difíceis. Aleluias. Lá em Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, a Bíblia diz: ser tardio no tardio no falar, pronto para ouvir e tardio em irar-se. Esse é o longânimo. É aquele que ele conhece o Deus que ele serve. Lá em Reis, quando Ben-Hadad mandou a carta lá para o rei Jorão, né? Ó, estou mandando o Naamã aí para ser curado por ti, Jorão. Ben-Hadad não sabia que não era Jorão que curava, não tinha más intenções, né? Mas Jorão, que pode ser chamado de chorão, crente precipitado, que não conhece o Deus que serve, entrou em desespero. Agora pronto, vai invadir, vai matar todo mundo, vai meu pescoço, meus filhos. Aleluias. Mas tinha alguém naquele reino que tinha longanimidade. Ele estava tranquilo, conhecia o Deus que ele servia. Chamava-se Eliseu. Eliseu disse: manda para cá que eles vão conhecer que tem profeta em Israel. Aleluias. O crente precisa ser longânimo. O crente não pode ser precipitado em palavras, em atitudes. Ele tem que ser moderado. Ele tem que estar sempre no tempo de Deus, no tempo do Espírito Santo. Ele não pode se precipitar, estourar, falar o que não deve. Aleluias. Ele tem que ter o bom tempero do Espírito Santo, o equilíbrio que provém do alto. Estes são os longânimos, estes são aqueles que vencem os tempos difíceis. Eu preciso de longanimidade, você precisa de longanimidade, nós precisamos de longanimidade. Mas Paulo identifica outra qualidade em Timóteo, e essa está nos museus das igrejas: é o amor. Já não vemos o amor vivido de forma prática como antes via-se. Quando alguém quer ver amor dentro da igreja, vai até o museu, porque já não tem entre os crentes. Virou objeto de museu. Virou objeto de contemplação do passado. Parece brincadeira, mas infelizmente não é brincadeira.
O amor cristão é uma arma que destrói fortalezas e provoca mudanças. Na situação que vivemos, no contexto em que se encontra a igreja de Cristo, esta prática teria, preste atenção, teria grandes influências, traria grandes mudanças. Aleluias. O amor cristão, ele é desprovido de interesses próprios. Ele busca sempre a bênção do outro. Se você quer vencer estes tempos, você precisa exercer o amor de Deus na sua vida. Quando Paulo descreve sobre isso em 1 Coríntios 13, sob a influência do Espírito Santo, aleluias, Paulo diz: tudo pode, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não acaba, não se porta com escândalo, é paciente, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. E quando ele afirma que o amor é mais importante que os dons, isso deveria nos impulsionar a amar mais e mais aos outros. Mas não, os crentes fazem campanha de vigília nos montes e eles querem ficar cheios dos dons. No outro dia chega rouco na igreja: ô pastor, tudo bem? Passei a noite no monte buscando dom. Eu estou buscando dom disso, dom daquilo. E o amor? Cadê o amor? Não, pastor, o amor deixa para lá, o amor não é comigo não. Aleluias. Glória a Deus. Lamentavelmente é o que vemos em nossos dias, a falta de amor. Irmãos matando-se, né? Coisas horríveis acontecendo dentro da igreja, tudo porque não há mais amor. Martin Luther King disse: nós aprendemos a voar como os pássaros, aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos, porque falta amor. Aleluias. Está faltando amor dentro das igrejas. Nós não suportamos mais a debilidade dos fracos, como nos ensina Romanos 15. Não perdoamos mais aquele que nos ofende, como nos ensina Colossenses 3:13. Nós já não pagamos o mal com o bem, como nos ensina Tessalonicenses 5:15. Por quê? Porque está faltando o amor. E quando alguém diz que é amor, muitas das vezes está confundindo o amor cristão com sentimento, com emoção. Nós não entendemos que o amor cristão não é um mero sentimento, senão um mandamento. João capítulo 15, versículo 17: isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. É mandamento, não é sentimento. Você tem que amar para que você vença os dias difíceis que estamos enfrentando. Diga à pessoa que está ao seu lado: amar não é opcional, é obrigatório. Diga. Mas eu estou falando de amor verdadeiro, hein? Não é amor fingido não. Não é amor fingido não. Aleluias. Martinho Lutero disse: assim como o fogo sempre produz calor e fumaça, também a fé sempre vem acompanhada do verdadeiro amor. Aleluias. Levante a sua mão e diga: derrama do teu amor sobre a minha vida, Senhor. Diga: derrama do teu amor sobre a minha vida, Senhor. Mas Paulo identificou outra qualidade no jovem Timóteo: a paciência. A paciência que é fruto da perseverança. Esta palavra vem do latim patientia. Significa tranquilidade com que se espera aquilo que tarda. É interessante que o mesmo termo utilizado por Paulo para descrever esta qualidade de Timóteo é o mesmo termo que o escritor aos Hebreus utilizou lá em Hebreus 6, quando falava de Abraão. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esta paciência que está faltando, a paciência de esperar o tempo certo de Deus. As pessoas já não querem esperar. Vivemos a era da velocidade. Está tudo muito rápido. Hoje em dia cruza-se os oceanos em horas. Antigamente levava-se meses. Hoje em dia
Se envia uma carta para o outro lado do continente, do planeta, em questão de segundos, o e-mail. Antigamente levava-se meses até anos. Antigamente, para se fazer a comida, era todo um processo. Primeiro tinha que cortar a lenha. Precisa terminar ou não? Você já imagina onde vai parar isso. Hoje em dia você vai no supermercado, micro-ondas, aquelas comidas pré-prontas. Existe essa palavra, pré-pronta? Se não existe, eu acabei de inventar. Coloca-se no micro-ondas, digita-se ali alguns minutos, pronto, plim, está pronta a comida. É a era da velocidade, é a era da globalização, tudo muito rápido. E sabe o que acontece? Esta influência está afetando a fé de muitos. As pessoas querem transportar esta velocidade toda para o mundo espiritual. As pessoas já não querem esperar o tempo de Deus. A pessoa entra na igreja, no outro dia já quer estar pregando, já quer estar, não questão de pregando com testemunho, não, mas já quer estar no púlpito, já diante de multidões, já quer dirigir igreja, já quer estar, é o carro passando na frente dos bois, é a linguiça comendo cachorro, é a banana comendo macaco, está tudo errado. Glória a Deus. Já não querem aguardar o processo todo, não querem mais pagar o preço. As pessoas já não querem ter a paciência de esperar o tempo de Deus, de esperar as coisas acontecerem de forma natural. Tudo está se adiantando, tudo quer se adiantar. E isto é arma de Satanás para que nós sucumbamos diante dos tempos difíceis. Aleluias. Abraão esperou 25 anos, Davi aproximadamente 15, José esperou 13, Moisés esperou 40, Jesus esperou 30. Ei, se você está esperando, fica tranquilo, você está em boa companhia. Espera no tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir com o que prometeu. Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo, Ele é Deus verdadeiro. Aleluias. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paciência e perseverança são virtudes imprescindíveis, mais do que necessárias, aos que aguardam a volta de Cristo. Quem aqui está aguardando a volta de Jesus? Levante a tua mão e diga: Maranata, vem Jesus. Paciência e perseverança são imprescindíveis para vencer os desafios do presente século. Temos que saber esperar o tempo de Deus. É o tempo perfeito. Existe um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. É um ditado maligno, um ditado feito pelo próprio capeta. Deus não tarda coisa nenhuma. Deus chega na hora certa, exata. É nós que não sabemos esperar ou nos adiantamos. E nesse processo de espera, às vezes alguns se adiantam ou querem ajudar a Deus. Não, Deus, é o seguinte, o senhor está demorando, eu vou te dar uma dica, é por aqui, ó. Meu Deus. Vocês riem? Isso aconteceu com Sara. Deus disse, ó, farei de vocês dois uma nação. Os dois velhinhos lá, coitadinhos, né? Não acreditaram. Quiseram ajudar a Deus no processo. Sara falou, faz o seguinte, velho, deita com Agar aqui, ó. O filho dela é meu filho. E a precipitação de Sara traz consequências até os dias de hoje. Abra o jornal, página internacional, no quadro das guerras, você vai ver sempre a consequência da precipitação de Sara. Ismael e Jacó brigando até hoje, por causa disso. Ismael e Isaac brigando até hoje, por causa disso.
Ismael, filho de Agar. Não era para ter, ou seja, uma precipitação, né? Cuidado com as consequências da sua precipitação. Aquele ditado, quem se apressa come cru e frio. Olha, no mundo espiritual ele tem uma séria sustentabilidade, digamos assim. Deus tem tudo perfeito para você. Espera no Senhor. Ele é fiel, Ele é Deus. Ele tem tudo preparado para você. Ele tem o melhor para você. Confia nele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Alabashai surimikai rabastou alamanai. Diante dos desafios do presente século, dos tempos difíceis que estamos vivendo e enfrentando, não podemos desanimar. O troféu, o prêmio, está reservado para os que perseverarem até o fim. Sigamos o exemplo de homens e mulheres de Deus. Tenhamos uma conduta irrepreensível, ainda que todos estejam fazendo errado. Repita comigo assim, ó: o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós influenciamos. Nós não somos seres influenciados, somos seres influenciadores. A Bíblia nos compara a sal. O sal ele influencia, onde ele chega ele influencia. Coloca sal na comida para você ver, um tiquinho já influenciou toda a comida. Mas o sal não deixa se influenciar. Assim temos que ser. Temos que influenciar sem ser influenciados. Temos que ter uma conduta séria e irrepreensível. Temos que ter como prioridade número 1 das nossas vidas os objetivos do reino. Temos que ter fé, longanimidade, amor. Temos que ter paciência. Deus tem um propósito para a sua dor, uma razão para a sua luta e uma recompensa por sua fidelidade e perseverança. Não desista, insista, persevere. Deus é contigo. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar sucumbir. Aleluias. São tempos difíceis, não podemos negar. Mas existe ainda um remanescente. Existem ainda aqueles que não se dobraram diante de Baal. E nós temos que nos juntar a estes e combater o bom combate. Acabar a carreira, mas guardar esta fé. Tenhamos força para lutar as batalhas da vida. Tenhamos fé para vencer. Tenhamos ânimo para não desistir jamais. Tenhamos esperança para que tudo dê certo. E tenhamos Deus à frente de tudo, para que Ele guie os nossos passos e sejamos triunfadores, vencedores em todas as batalhas que tenhamos que enfrentar. Por isso, lembre-se, João 13:33, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. Se o Senhor venceu, Ele está à frente, Ele sabe o caminho, Ele conhece os atalhos. Basta nós seguirmos as suas pisaduras e a vitória é nossa em nome de Jesus e para a glória de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Diga assim: eu não vou desistir. Eu não vou voltar atrás. Eu não sou covarde. Diga: eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo do Altíssimo. Sobre mim repousa o Espírito Santo. Eu tenho o selo da promessa, a marca da promessa. Não vou desistir, não vou retroceder. Maior é o meu Deus do que as lutas, do que os tempos difíceis que estou enfrentando. A vitória
é minha, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode tomar assento, amados. Eu quero saber se há entre nós alguém desviado dos caminhos do Senhor. Alguém que ainda não é crente. Tem alguém entre nós desviado dos caminhos do Senhor? Se tiver, faça assim com a mão. Se tiver alguém que ainda não é crente em Jesus, levante as suas mãos. Você está nos visitando, nos honrando com a sua visita, com a sua presença. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Pois hoje a senhora está nos visitando? Amém. Mas a senhora está firme com Cristo. Amém. Que benção. Tem alguém que está um pouco fracassado, desviado, né? Um pouco desviado, será que existe, não? Glória a Deus. Tá, né? O problema é que nós queremos sempre amenizar a situação, né? As novas versões bíblicas substituem palavras fortes, né? Pecado já deixou de ser pecado. O desviado é aquele que está levemente fraco. Não, você está desviado. E se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Ai, pastor, é muito duro. Mas se João Batista tivesse em nossos dias, ele teria tanto processo. Imagina ele pregando, raça de víboras. Meu Deus, pronto, 5 processos. Glória a Deus. Se tiver alguém nessa condição, eu quero que você entenda a gravidade da sua situação. Você está correndo sérios riscos. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não tem interesse nenhum em manter prisioneiros. O diabo quer fazer vítimas. E você é a favorita dele, porque você conhece a verdade. O diabo sabe que ele tem pouco tempo em relação a você. A qualquer momento você pode se decidir voltar para o aprisco. Se você está titubeando entre 2 pensamentos, o famoso crente Raimundo, né? Conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Meu Deus, cuidado. A Bíblia diz que nós não podemos servir 2 senhores. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou é água doce ou é água salgada. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que no seu celular não pode ter funk e música gospel. É isso que isso quer dizer. Então, se no seu celular tem funk e música gospel, música evangélica e música mundana, isso quer dizer que você é o crente Raimundo. Isso quer dizer que você está correndo risco. Isso quer dizer que na primeira oportunidade que o diabo tiver, ele vai ceifar a sua vida. Não podemos brincar com coisa séria. Ou somos ou não somos. Ou estamos ou não estamos. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de nós tomarmos uma decisão definitiva. Hoje é dia de nós nos posicionarmos diante das circunstâncias que estamos enfrentando. Ou estamos do lado de Deus ou estamos do lado do inimigo. Ou defendemos as bandeiras, princípios, preceitos de Deus, ou nós estamos do lado de lá. Não podemos estar em cima do muro. Temos que nos posicionar. Temos que levantar a bandeira da defesa da fé, da defesa dos princípios. Ainda que sejamos taxados de retrógradas, ainda que sejamos taxados de quadrados, ainda que sejamos taxados de fanáticos, ainda que sejamos taxados de legalistas e tantos outras istas, mas não importa. O importante é que estamos nos posicionando diante dos desafios que estamos enfrentando. Aleluias. De que lado você está? Se você está meio a meio, hoje é dia de você se decidir. Se você tem vacilado, hoje é dia de prestar mais atenção. Se você tem tido momentos de fraqueza, hoje é dia de buscar fortaleza. Hoje é dia de mudança. Pois tempos piores virão.
Dias mais trabalhosos estão por vir. Por enquanto, ainda no país temos liberdade religiosa, mas eu sinceramente acredito que em alguns anos nem isso teremos mais. Vivemos dias terríveis, como já dissemos durante a mensagem. E Deus só tem compromisso com crentes que se posicionam do lado dele, que abraçam os seus mandamentos, que abraçam a sua constituição. Portanto, se houver alguém aqui que esteja vacilante, posicione-se hoje. Hoje é dia de conserto. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus uma vez mais, a irmã Eunice. Agradeço aos professores, aos líderes dessa escola. É uma honra sempre estar com todos vocês. Orem a meu favor, estarei orando por vocês. E com certeza a vitória é nossa em nome de Jesus.